Vamos direto para o nosso primeiro painel do dia e quem faz esse painel é o Valtemir aqui comigo. Ele vai falar, vai trazer um pouquinho desse contexto da safra 2020-21. Safra interessante, hein, Valtemir? Cheia de desafios para pesquisa, inclusive, né? Com certeza, muitas situações diferentes, um estresse hídrico muito forte, muito mais intenso do que a gente tem estado acostumado nos últimos anos. Realmente isso nos força a gente tentar entender realmente o que acontece e trazer as respostas mais seguras para os produtores. Para dar continuidade, eu gostaria de agradecer, né? A gente começa um tanto nervoso, mas eu gostaria de agradecer as pessoas que estão nos vendo ao vivo, né, nesse momento. Nós temos aí quase 700 pessoas inscritas. Esse conteúdo ficará todo disponível depois também, se as pessoas quiserem assistir. Então, nós vamos chamar aqui a apresentação da contextualização da safra para a gente mostrar alguns pontos aí do que nós vimos ao longo deste ano. Muito bem, dando sequência então, vou pedir para passar o próximo slide. A gente trouxe aqui alguns elementos que foram visualizados, logicamente muito mais focando a região do Parecis, mas a gente tem a felicidade aí de ter um trânsito em outras regiões do estado também, e a gente percebeu que o nosso estado todo sofreu muito neste ano, nessa safra, com a questão de estresse hídrico, e isso trouxe uma série de implicações. Então, nós sabemos, Alex, que a nossa janela de semeadura aqui do Mato Grosso, principalmente do oeste, ela está muito focalizada, né? Está muito dentro do mês de outubro, né? A nossa semeadura. E o que nós vimos aqui, ver se o mouse aqui vai funcionar, Renan, mas o que nós percebemos, aqui, beleza. O que nós percebemos que o nosso mês de outubro, que é um mês com uma distribuição relativamente regular de chuvas, nós tivemos volumes não muito altos, né? A gente separou aqui algumas janelas, só para ser um pouco mais objetivo. A nossa estação aqui de Desciolândia, nós tivemos 45 milímetros em 104 dias, se nós separarmos aqui início de outubro até meados de novembro. Uma média mensal de a média diária de 2,3 milímetros, e se nós pensarmos aqui de início de outubro até meados de dezembro, nós tivemos 249 milímetros com uma média diária de 3,3 milímetros, né? Então, assim, estes meses, apesar de ser o começo das águas, a gente costuma ter precipitações mais estáveis, melhores, e se a gente observar, o mês de outubro, para a nossa estação, e que representa uma boa parte da realidade do campo, a gente teve uma estabilidade um pouco melhor que novembro. Estou sofrendo com o mouse aqui, mas até o final aqui da manhã vai dar certo. Então, o nosso mês de outubro, nós tivemos volumes pequenos, né, 10 milímetros, 5, 10, 15. E quando a soja estava mais desenvolvida, com demanda hídrica maior, essa planta sofreu mais ainda. Então, nós temos buracos negros aqui, ó, início de novembro, final de novembro, com intervalos aqui de quase 15 dias, 2 semanas, até um pouco mais, sem volume de chuva nenhum, sem estoque de água no solo. Então, isso trouxe uma série de impactos. Eu vou pedir para passar o próximo slide. Aqui nós temos a estação de Campo Novo, com volumes um pouco maiores, ó. Aqui nós temos 3,9 naquele intervalo dos 45 dias, contra 2,3, se não me engano. Tivemos 5,2 no nosso slide anterior, nós tínhamos volumes um pouco menores, mas enfim, com as suas variações dentro da região e dentro do estado, a gente percebeu realmente que foi um ano muito mais seco. E pedindo para passar o próximo slide aí, a gente passou a ver uma série de situações que muito raramente a gente via, e com todas as pessoas que a gente conversava, Alex, todo mundo dizia assim, ó, quem está aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu nunca vi uma seca tão grande, uma situação deste jeito, desde o tempo que eu estou aqui, tá? Então, soja praticamente em ponto de murcha, pode passar o próximo. Aqui nós temos uma beira de estrada, ó, então dava uma chuva, você tinha uma poça que concentrava água e tal, ali a soja desenvolvia, e logo para dentro, onde faltava água, então ficava com esse visual aqui totalmente diferente. Pode passar?
Aqui nós temos as áreas de algodão, que foram principalmente as áreas subsoladas, as áreas escarificadas, né? Então você faz um manejo desse de solo no Forte da Seca, né? Uma escarificação aí a 35, 40 centímetros, que está sendo feito hoje. Com esses volumes baixíssimos de água, você tem uma drenagem e uma perda de água muito rápida, muito intensa. Então essas áreas escarificadas e com ausência de palha praticamente, com volumes muito pequenos, foram as que mais sentiram, foram as que mais sofreram. Muitas dessas áreas sofreram replantio, algumas dessas áreas foram deixadas, né, para serem conduzidas, mesmo sabendo que o potencial seria muito baixo, mas foram áreas assim que realmente elas tiveram uma restrição hídrica muito grande e os resultados de produtividade se expressaram agora na colheita. Seguinte. Aqui é mais uma situação também de uma área de algodão, né? Dá para perceber que foi escarificada, que não tem palhada nenhuma, né? Tá aí nos seus 40 e poucos dias de ciclo, com um grande volume de folha, sem volume de água, mostrando então todo esse impacto do estresse hídrico. Seguinte. Aqui nós temos uma área de integração consolidada, lavoura pecuária, em solo arenoso, logicamente, mas é uma área com muito volume de palha, com muitos anos aí, eu poderia dizer que está em torno de 10 anos de integração, e uma área dessas dando escaldadura de plantas por alta temperatura, mesmo com todo esse sistema de integração. Então, mostrando que realmente foi um estresse hídrico muito além do que a gente estava acostumado a ver. Seguinte. Aqui nós temos alguns impactos aí de pragas e doenças de solo, então, com plantas mais debilitadas, mais estressadas, ataques mais intensos de pratilencos, e as regiões de mata, né? Aqui é uma foto de Nova Maringá, as regiões de mata têm históricos mais intensos, digamos assim, de pratilencos. No próximo slide a gente vai ver nematóide de galha, onde foi muito... Pode passar? Que é um problema que a gente quer trazer também para a nossa discussão, para dizer que os nematóides são pragas silenciosas, nos acompanham há muito tempo, e quando você tem plantas com mais estresse, com uma raiz mais debilitada, plantas mais enfraquecidas, ou que sofreram mais para se estabelecer, os problemas eles aparecem também com mais intensidade. Então, em muitos talhões, em muitas lavouras, quando você via algumas plantas nos anos anteriores, esse ano a gente via reboleiras muito maiores, a gente via em alguns casos mais extremos talhões inteiros. Então a gente quer trazer esse alerta, porque essa questão de nematóides ele é um manejo construído. Ele não é um problema que você resolve comprando uma solução, comprando um produto e resolvendo isso num curto prazo. Isso demora muito tempo, envolve uma série de ações de manejo integrado, passando aí por cultivares, por coberturas de solo, muitas vezes manejos mais agressivos no solo, né? Passando por produto químico, produto biológico e assim por diante. Então, fica esse alerta para os colegas, para os produtores, para as pessoas que nos assistem, para que realmente estejam atentos aos primeiros sintomas, para que a gente faça as devidas análises e diagnósticos, né? Saber que a nematóide de galha simplesmente não adianta, você tem que saber que espécie que é, você tem que ter a certeza do problema, para a partir disso fazer todo um manejo na safra, na segunda safra, na entre-safra, para que este problema seja contornado e a gente consiga realmente atingir esses altos patamares de produtividade que todo mundo busca. Podemos passar, Renan. Aqui nós trazemos uma situação do Fusarium solane. A gente tem regiões que têm histórico, tá? Um histórico de muitos anos também, e neste ano também, né? Apesar de ser uma doença de bordadura, de ser uma doença de excesso de água no solo, quando você tem plantas com um sistema radicular mais debilitado, com mais estresses, você tem mais ataque de fusário. Então, teve algumas regiões esse ano, onde até o ano passado tinham poucas plantas, esse ano apareceu com mais intensidade. Essa foto aqui, se vocês observaram bem o slide anterior, ela é exatamente a mesma. Por quê? Porque é muito fácil de confundir nematóide de galha com fusário. Ambas as situações você tem folha carijó. Então, assim, realmente arrancar a planta, mandar fazer análise, diagnosticar o problema é extremamente importante para saber, de fato, qual problema eu tenho, tá?
Mas foi muito claro, foi muito visível esse ano, então, essa situação de fusariose presente em algumas regiões com mais intensidade, na nossa opinião, por conta de todo esse contexto, então, de ambiente mais estressante. Seguinte. A famosa cercóspora, né? Falávamos em cercóspora kikuchi, né? Possivelmente nos nossos vídeos também, mas hoje sabemos que existe todo um complexo de cercóspora, né? Existem outras espécies presentes, e então nós percebemos com mais intensidade esse ano a presença dessa doença que nos acompanha aí, que nós identificamos com segurança desde a safra 2015-16, mas que tem nos acompanhado ao longo desses anos. E as doenças necrotróficas, como é o caso da cercóspora, ela também acaba sendo potencializada, acaba encontrando uma situação de maior favorabilidade quando nós temos uma condição de maior estresse de plantas. Então ficou muito claro esse ano a presença da doença. É claro que é muito dependente de cultivares e tudo mais. A gente vai debater muito mais sobre esse tema daqui a pouco, mostrando ensaios, mas ficou muito evidente aí nas áreas comerciais e nas diferentes regiões, né? Nós andamos no Vale do Araguaia, andamos na 163, andamos muito aqui no Parecis, e está muito comum, está cada vez mais comum, inclusive, está muito frequente a presença dessa doença no campo. No próximo, eu acho que nós vemos perdão, eu acho que ele está mais para frente depois, mas não tem problema. Um outro ponto que eu quero mostrar agora aqui é a presença do crestamento bacteriano, intenso em alguns materiais, é muito errático, digamos assim. Ele depende de uma condição muito peculiar para ele se manifestar, mas é mais uma situação que tem aparecido aí nos últimos anos, em algumas cultivares, depende muito da sensibilidade do material, mas é uma doença não tão impactante assim, mas ela traz os seus efeitos secundários depois também. Eu posso ter entrada de cercóspora, é uma doença também de difícil controle, muito poucos modos de ação têm efeito nesta doença. Eu posso até, como a gente não vai falar mais disso depois, eu acho, a não ser que venha algum questionamento, mas é uma doença que apenas os fungicidas à base de cobre têm ação para essa doença. Ou seja, é muito importante saber que ela existe, tem alguns materiais que ela se manifesta mais, é de difícil controle e ela traz os seus efeitos colaterais em termos de ser porta de entrada para outros patógenos também. Seguinte. A anomalia da 163, que vai ser discutida aqui ao final do nosso evento, juntamente com o Leandro Zancanaro, né? É um negócio assustador para quem tem um problema. Eu estive nestas regiões por 2 anos consecutivos e realmente é um ponto aí que merece estudos, merece entendimento, merece debate, porque você tem a sua lavoura limpa, linda e perfeita durante o ciclo inteiro, Alex, e no momento que você vai colher, você chega com uma lavoura nesse visual que está sendo visto nas fotos aqui, ó. Tendo áreas aí com 20, 30, às vezes 40% de grãos ardidos, sendo colhidos, muitas vezes sem chuva nenhuma, numa semana, em 15 dias de sol. Quando chega no final do ciclo, a soja fica com esse visual aqui, quando era para estar 100% perfeito. Então, esses são alguns pontos. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui está o slide de cercóspora que eu procurava. Ó. Talvez o ponto importante do ano que a gente gostaria de relatar. De 2015 até o presente momento, nós sempre enxergamos ou nos preocupamos muito mais com aquela cercóspora de final de ciclo. R6, R7, quando o soja começa a lourar, que nem o nosso produtor entende, né? A gente percebia, então, essa maturação desuniforme, né? A gente fala que a soja ela não seca mais, ela morre, né? O que tem de diferente este ano, a gente percebeu cercóspora muito mais antecipada. Ó. Se eu olhar para essa primeira foto aqui, essa soja está num estádio de meio grão, 5,2, 5,3 por aí, e a doença está muito presente no bacheiro já, tá? Então, para nós, mais uma vez, são impactos que esta safra nos trouxe, tá? Esses são os pontos que a gente gostaria de trazer. Seguindo, mais uma vez falar um pouco da nossa questão dos grãos ardidos, né? Dessa questão da anomalia da 163. É claro que isso vai ficar tudo para o final da manhã, mas que fique na memória de quem nos assiste, onde a gente tem algumas hipóteses.
a gente vê muitas áreas com grãos ardidos, assim, com uma sanidade muito ruim, mas se a gente olhar para essa foto aqui, nós temos uma sanidade foliar perfeita. Essa foto aqui é de Nova Maringá, semana passada. A gente percebe aqui a planta com área foliar totalmente sadia, com todo o bacheiro presente na planta. Mas se a gente der um zoom nessa foto, a foto é a mesma, a planta é a mesma, a gente começa a perceber algumas vagens com problema. E num zoom um pouco maior, se você puxar mais um slide aí, Renan, ele vai marcar as vagens aí, onde a gente percebe 1, 2, 3, 4, 5, talvez tenha mais alguma aí que não tenha aparecido, com grãos ardidos. Ou seja, muitas vezes a gente percebe isso relacionado à sanidade de planta e muitas vezes não. Então talvez seja um mistério muito maior e muito mais difícil de entender do que a gente imagina, tá? E apesar da gente ter relatos disso estar presente em alguns materiais, em 1 ou 2, mas aqui a gente está relatando alguns, e devem ter mais, logicamente, se os colegas participarem depois em forma de contribuição e de perguntas, podem nos ajudar nisso. Mas aqui a gente relatou materiais que nós, pessoalmente, vimos com problema de grãos ardidos. Então, assim, é uma situação muitíssimo delicada de ser tratada e por isso que a gente está trazendo esse tema para discussão. Vamos lá? E aqui, então, a gente pode puxar mais um. Aqui a gente encerra, então, esse ponto da contextualização. E para dizer para vocês que realmente a gente quer que vocês participem, a gente quer discutir bastante esses pontos, tá? A gente tenta trazer alguns resultados aqui do que a gente faz e do que a gente vê, mas a gente realmente entende que nós estamos num aprendizado constante, né? E que a gente realmente precisa estar o tempo todo estudando, entendendo, se atualizando, porque as coisas na nossa atividade, no nosso segmento, elas são muito dinâmicas, tá? Elas estão em constante mudança e o grande desafio é a gente realmente conseguir acompanhar tudo isso. Muito bem.